Pode tomar seu assento, fique bem à vontade. Glória a Deus, obrigado ao Ministério de Louvor, que mais uma vez nos conduziu de uma maneira tão linda, tão especial. E realmente, como o pastor Edinho já falou aqui, né? No momento em que a igreja começou a entoar santo, santo, move as portas do céu, move as janelas do céu, move o coração de Deus. Se nós soubéssemos o poder que há na nossa adoração, na nossa oração, talvez nós faríamos isso com mais frequência e intensidade. É que não sabemos o poder que nós possuímos como filhos de Deus. Mas à medida que nós vamos tendo intimidade com Deus, nós vamos aprendendo isso. Por isso que é tão importante o vir à casa de Deus, porque o ato de vir à igreja não é apenas para preencher tua semana, para você vir aqui receber um paliativo, ficar um pouquinho melhor. Não, o ato de vir à casa de Deus é para que realmente você possa aprender como ter mais intimidade com Deus e desbloquear algumas coisas que estão bloqueadas. Você vai desbloqueando isso sobre a sua vida, vai aprendendo e daqui a pouco vai se utilizando disso para o teu crescimento espiritual. Então é muito importante. E cada mensagem, obviamente, que nós falamos aqui, nos traz esse crescimento também, né? À medida que nós adoramos, mas à medida que nós aprendemos a palavra do Senhor também. No dia de hoje, eu gostaria de compartilhar com você uma porção da Bíblia Sagrada, uma parte de um texto bíblico, que está escrito no primeiro livro do Novo Testamento, que é o Evangelho de Mateus. Se você quiser abrir a sua Bíblia comigo, Evangelho de Mateus, no capítulo 23, e os versos 2 e 3. Tem um texto bem interessante, parece que foi escrito para o Brasil, parece que foi escrito para os nossos dias, mas percebemos que, por ter sido escrito naquela época, a Bíblia realmente é um livro que se atualiza. Você vai entender por que eu estou dizendo isso. Evangelho de Mateus, capítulo 23, versículos 2 e 3, para a nossa meditação de hoje, nosso crescimento de hoje. Amanhã, no dia 4, enquanto você está procurando aí na Bíblia, amanhã, dia 4 de dezembro, nós vamos ter um mini evento acontecendo aqui na igreja, e nesse evento que nós estamos promovendo aqui, é uma palestra sobre reforma tributária e NR1. Para quem é empresário, em sua microempresa, enfim, você talvez não saiba, mas no ano que vem nós teremos uma grande reforma tributária, e é importante que você entenda o quanto isso vai afetar você. Nós temos uma revolução nesse sentido, na verdade, e até de fiscalização. Então, para quem é MEI, para quem tem empresa, de alguma forma, e se você quiser mais informações sobre isso, essa palestra vai ser gratuita, ela vai acontecer amanhã. Algumas pessoas já estão no nosso grupo aqui do Business, né? São empresários que estão dentro de um mesmo grupo, onde nós alimentamos com esse tipo de informação. Mas você que de repente está hoje aqui, gostaria de saber mais sobre isso, gostaria de participar, no final me procure, eu vou passar para você um pequeno formulário que você pode preencher, somente até hoje, tá? Amanhã eu tenho toda uma organização, mas se hoje você quiser, você pode ainda falar comigo, eu vou te passar o formulário, e você pode ainda fazer a sua inscrição para estar amanhã aqui participando desse evento a respeito de reforma tributária e NR1. Então, para os irmãos aqui que têm a sua empresa, isso pode ser de muita relevância. A igreja, ela trabalha nesse sentido também. Nós entendemos de que alguns dos nossos irmãos, que são empresários, precisam desse conhecimento, e a igreja tem esse espaço para poder também estar somando nesse sentido, para que você possa estar bem precavido e saiba como proceder no ano que vem. Amém. Voltando aqui para a palavra de Deus, Mateus 23, 2 e 3 diz assim: os mestres da lei e os fariseus se assentam na cadeira de Moisés. Obedeçam-lhes,
e façam tudo o que eles dizem, mas não façam o que eles fazem, pois não praticam o que pregam. Essas palavras aqui, do mais ou menos faça o que eu digo e não faça o que eu faço, que você já deve ter ouvido em algum momento da sua vida, foi dito por Jesus. Jesus está ensinando uma multidão, e ele agora está falando a respeito dos fariseus. E os fariseus eram doutores da lei, eram pessoas entendidas, liam a palavra de Deus, faziam suas interpretações. Eles eram exemplos de pessoas cumpridoras das leis de Deus. Eram os caras que jejuavam, e todo mundo ficava sabendo que eles jejuavam, porque eles faziam questão de que as pessoas soubessem de que eles jejuavam. Eles davam grandes ofertas, e eles faziam questão que as pessoas soubessem de que eles davam grandes ofertas para o templo. E estes fariseus, Jesus falando a respeito deles, falou certa vez: olha, escute os caras, vocês podem seguir o que eles estão pregando, mas o discurso deles destoa muito de quem eles são. Então ouçam suas palavras, mas não imitem seu comportamento. Mais ou menos isso. E quando nós olhamos para essa questão que existe, né, entre a falha, entre o discurso e a vida que nós temos, nós percebemos o quão atual é esse assunto. O quão atual ainda é esse texto, porque esse texto nos fala a respeito de hipocrisia. E a hipocrisia é uma palavra que ela é oriunda do grego, hipócrisis, que era, na verdade, a arte de atuação. Não tinha a ver com aquilo que hoje nós carregamos, até pejorativamente, né? Ninguém chega para um ator e diz assim: seu hipócrita. Ou coloca, né? Profissão, hipócrita, sou um ator. Não, mas Hipócrates era realmente esse ator, porque ele se vestia com uma máscara para representar um papel. Então tinha a ver com o ato de usar máscara, e era usada essa máscara para que ele pudesse representar naquele momento alguém que não era ele. E a hipocrisia o que é? É representarmos alguém que não somos. É eu dizer para você fazer, mas eu mesmo não faço, então me torno hipócrita. Então aquilo que na verdade quando nasceu era simplesmente para ilustrar algo, ou para definir uma pessoa que com as suas ações, dentro da sua profissão, era um hipócrita, colocava uma máscara para representar alguma coisa. Nós vemos que nos dias de hoje as pessoas são hipócritas e vestem suas máscaras e conseguem ter um discurso que destoa muito da vida e do seu verdadeiro eu. E talvez a maior crise hoje dessa alma humana não seja apenas moral, mas essa cisão interna, essa coisa lá de dentro mesmo, o que na psicanálise a gente chamaria isso de incongruência entre o eu ideal e o eu real. Essa incongruência que existe entre aquilo que talvez eu até gostaria de ser, mas não sou, mas prego para que o outro seja. Quero que o outro seja, cobro do outro para que ele seja, mas eu mesmo não sou. E quando isso é trazido para a nossa vida cristã principalmente, é pior ainda. Essa dissonância cognitiva que acontece, explicado pela neurociência, e que na teologia a gente ia chamar uma vida sem verdade no coração, uma vida de discurso apenas. Jesus detecta isso naquele povo, e foi tão importante que Mateus registrou. Por quê? Porque quando a gente traz para os nossos dias, a gente vê o quão atual é essa palavra. Porque eu entendo de que no momento que a gente está ouvindo uma mensagem como essa, a gente lembra de algumas pessoas, mas eu queria que você pensasse por uns breves minutos
Quantas vezes nós, me incluo, dissemos para alguém assim, ó, você precisa buscar Deus. Quer ver uma outra? Você precisa abrir o seu coração. Você precisa abrir o seu coração para alguém, você precisa contar isso. Você precisa procurar um pastor. Algumas vezes, saindo do mundo espiritual, a gente diz assim, ó, você já foi ao médico? Você precisa ir no médico. Não, você precisa fazer uns exames. E a gente é muito bom nesse discurso, né? De mandar os outros para o médico. Mas eu sei que as mulheres até vão mais, mas os homens, dá para rir quando o homem diz assim, não, você precisa ir ao médico. Quanto tempo que faz que tu não foi? Não, quando eu tinha 10 anos. O cara tem 40 hoje. Não preciso ir no médico. Alguém ainda diz assim, né? Vai que eu descubro que eu tenho uma coisa. É uma hipocrisia. Nós chegamos e fazemos aquele rosto de alguém preocupado assim, você precisa fazer exames. Como é que estão os teus exames? Como é que está o colesterol? LDL, HDL? Temos o conhecimento. Não, porque o HDL é o colesterol bom. Tem que estar alto. Isso aí melhora com exercício físico. Isso aí, quando a vida está legal, dá uma levantada no colesterol bom e tal. E o cara fica olhando assim, uau! Mas se cair na besteira de perguntar assim, e os teus exames como estão? Aí fica difícil. Porque o hipócrita, ele tem sempre o conhecimento para o outro. E a gente olhar e dizer assim, não, você precisa dar o primeiro passo, é você, nesse momento. Mas quando eu preciso dar o primeiro passo, como é que eu ajo? Porque nós sabemos muito bem o discurso, mas nós evitamos. Tem na psicologia clínica, é descrito isso como uma evitação experimental, que é quando nós estimulamos o outro a enfrentar o que nós mesmos tememos. A gente estimula o outro para que ele tenha essa experiência, para a gente observar, porque nós mesmos temos medo daquilo. Nós não fazemos, mas queremos ver o resultado na vida do outro. E isso acompanha. Isso é tão humano, gente. Isso é tão humano. E nós caímos naquele problema de saber a verdade, mas não praticar a verdade. Lá em Mateus 7:26 fala, né? Que quem ouve as minhas palavras e não as pratica é como um insensato que edificou a sua casa na areia. Ou seja, teologia sem prática, areia. Areia, só areia. Não tem base, não tem firmeza, não tem nada. Simplesmente areia. Ouvimos, mas não temos prática. Sabemos o que deve ser feito, mas nós não fazemos. Isso se aplica a tanta coisa, porque nós muitas vezes pensamos em máscaras, simplesmente no sentido de aquele mentiroso, sabe? Aquela pessoa que mente muito. Mas nas pequenas coisas nós usamos máscaras. Nós usamos máscaras para parecer bem, e a pessoa sai, nós tiramos, aí está chegando alguém, glória a Deus, o Senhor é conosco, vai dar tudo certo. Meu Deus, até quando? Até quando? E não que em algum momento da vida nós não passamos por isso, mas você entende de que esse mesmo ser triste precisa abrir o seu coração. E quando você encontra alguém com essa tristeza, você diz, você precisa abrir o seu coração, você precisa pedir uma oração, você precisa pedir uma direção. Mas quando acontece comigo, as máscaras não me deixam ir em busca, porque eu fico pensando, e se eu admitir para o pastor que eu estou fraco? E se eu admitir de que eu não estou conseguindo acreditar? E se eu contar essa mazela? Ai, está me acabando todos os dias isso na minha mente, está acabando comigo. Mas se eu falar, o julgamento que vai acontecer. Então, por medo dos julgamentos, nós nos cobrimos e permitimos que a hipocrisia tome conta. Lá no Antigo Testamento fala de um homem chamado Naamã, que a Bíblia diz que ele era um homem valoroso, mas era leproso.
tinha um porém na vida dele. Lepra matava, e levava a pessoa a ter que ter um distanciamento social. Mas ele era tão valoroso, ele era tão poderoso, que ele não podia admitir isso. Então as roupas cobriam, sabe, as vestes, tudo o que ele usava cobria para que ninguém soubesse, porque se soubessem ele perderia um grande posto, talvez, no lugar aonde ele trabalhava, era o capitão da guarda do rei. Mas eu imagino que em casa, essa lepra fazia com que ele tivesse que ficar afastado, porque se ele amava seus filhos, se ele amava sua esposa, ele não podia ter contato, porque a lepra é transmissível. Então fazia com que esse homem precisasse usar máscara, ser hipócrita, parecer valoroso, quando na verdade era leproso. Mas essa é a realidade de grande parte das pessoas. Elas são valorosas no Instagram, no Facebook, elas são valorosas na sociedade e nos grandes encontros que se tem na nossa cidade. As pessoas aparecem segurando um copo, sorrindo para as outras, e todo mundo junto ali, mas são leprosas. Algumas delas leprosas, morrendo, casamento ruindo, filhos perdidos, relacionamento acabado, vida intrapessoal detonada. Mas precisamos manter as aparências, isso é hipocrisia. E às vezes o que acontece é que a gente chega na igreja, a gente pensa que precisa continuar nessa mesma vibe do mundo. Por quê? Porque nós pensamos que seremos julgados como éramos julgados lá. Mas a igreja é para ser um lugar de acolhimento, para ser um lugar onde você possa abrir o seu coração, onde você possa começar a sua vida de novo, e possa começar da maneira certa. Jesus não está preocupado em quanto você possui, ou se você aparenta ter uma vida legalzinha. Não, Ele está preocupado com o teu coração, e Ele quer saber do teu coração. E Ele disse na sua palavra: eu vim para salvar e buscar aquilo que se havia perdido. Ele está interessado no perdido, Ele está interessado no cansado e oprimido, Ele está interessado no coração quebrado, Ele está interessado nas suas mazelas, Ele está interessado em tudo aquilo que você não consegue mais carregar como um fardo. Então arranca a máscara hoje e diga para Ele quem você é de verdade. Você não precisa mais fingir, você não precisa mais ter medo. Aleluia. Nós incentivamos os outros a falar, a pedir ajuda, a expor as suas fraquezas. Nós somos peritos em esconder as nossas, e às vezes até a evidência que nós fazemos ao outro diminui os olhos para nós. E sabe que isso traz uma sensação, às vezes, quando nós ajudamos o outro, uma sensação de um controle emocional, quando a nossa própria vida está toda desorganizada. Mas conseguir ajudar alguém promove dentro de nós uma sensação boa, e isso ameniza um pouco o grande problema que nós mesmos carregamos. Você não teve uma grande sensação quando você conseguiu dar uma direção para alguém e essa pessoa seguiu a tua direção? Você disse: olha, faça assim, assim, assim que vai dar certo na tua vida. Mas eu estou fazendo de outro jeito, dentro da mesma situação. Aí a pessoa vai lá e consegue, ela vence, e você fica: uau. Em um primeiro momento você fica se sentindo muito especial porque você ajudou alguém. Mas logo depois, ao apagar das luzes, vem aquele sentimento: como eu sou hipócrita. A pessoa seguiu o meu conselho e deu certo, e eu não sigo. E então dá aquele crash, dá aquele efeito de rebote, né? Que você estava lá em cima sentindo uau, e daqui a pouco uau. Porque você volta à realidade de que nem você mesmo segue os teus próprios conselhos. O Evangelho confronta isso com precisão. Não ame simplesmente de palavras, não viva simplesmente de palavras, mas viva de verdade. Se nós queremos seguir o exemplo de Jesus, Ele disse que Ele é o caminho, mas Ele é a verdade. A verdade, a essência da verdade é Jesus. E o Evangelho sempre vai confrontar tudo aquilo que for mentira. Um ponto que eu queria colocar aqui também, que é aquele que nós, vivenciando igreja principalmente,
ainda carregamos muito daquela frase assim: se fosse comigo. Essa está muito presente. E geralmente quem fala isso não consegue fazer aquilo que é o seu discurso. Se fosse comigo, faria diferente. Mas se fosse no meu casamento, se isso aí acontecesse no meu trabalho. E nós sempre temos uma fórmula pronta para cada situação que as pessoas nos apresentam. Aconteceu isso contigo? Se acontecesse comigo, não deixava barato. Eu ia agir dessa forma. Se fosse eu na tua situação, ia lá resolver. Só que quando é você na situação, tu não resolve. Não consegue ir. Por quê? Porque o discurso é sempre mais fácil do que a prática. E então isso faz com que nós sempre nos coloquemos numa situação de atores, que parecemos ser a pessoa mais resolvida do mundo, mas quando acontece conosco, não conseguimos fazer isso. E aí eu me lembro do discurso de um discípulo, que certa vez Jesus disse que ia morrer, ou que eles viriam contra a sua vida. Jesus falou dessa forma, e aí Pedro diz assim: mas não enquanto eu estiver vivo, vou até a morte contigo, ninguém vai botar a mão em ti não, hein? Aqui ó, o pai está aqui, traduzindo aqui para os nossos dias, né? Pedro se inflou e disse: não, enquanto eu estiver aqui, nada disso acontece. Quero ver colocar a mão em ti. E aí parece muito aqueles amigos de escola que diziam para ti: vai que a gente te cobre aqui. No primeiro tapa que tu ganhou, sumiu os amigos. Tu olhou para trás e pensou: agora vem o exército, né, dos meus amigos. Tu ficou sozinho e apanhou de todo mundo. Só quem viveu isso sabe. Vai que a gente está contigo. Vai na frente que nós estamos tudo atrás. Pedro dizendo para a galera: não, quando eu estiver aqui nada disso acontece. Gente, pegaram Jesus, Pedro se sumiu. Confrontaram ele, disse: tu não estava com ele? Eu? Nem conheço. Porque no momento que ele poderia colocar em prática, a máscara veio mais rapidamente ao seu rosto. E agora ele está tentando mimetizar qualquer outra pessoa, menos um discípulo de Jesus. Se fosse comigo, se eu estivesse na situação, mas se acontecer na minha frente, vocês não fazem ideia do que eu sou capaz. E aí, analisando um pouquinho isso, eu percebo que não é nem maldade, sabe? Não é nem maldade, é humanidade. É o medo chegando e nós não sabemos o que fazer com ele. É um momento que você falou assim: gente, eu vi acontecer e travei. Eu não consegui me mover, eu não sabia o que fazer, eu não consegui, travei. Por quê? Porque isso é humano. E quanto mais nós permitimos essa humanidade, mais nós vamos vendo as suas mazelas. E não tem como a gente deixar de ser humano. Não tem como. Mas à medida que nós nos entregamos a Cristo, à medida que nós vamos vivendo aquilo que Paulo... Sabe por que Paulo falava algumas palavras que a gente não quer nem ousar pronunciar? Tipo, viver é Cristo e morrer é lucro. Tipo, frases de alguém que está desapegado já da vida. Frases de alguém que está vivendo com um objetivo: eu estou aqui para pregar o Evangelho. Olha, eu combati o bom combate, eu acabei minha carreira, mas eu guardei a minha fé. Olha, e o que acontecer comigo daqui para frente está tudo tranquilo. E quando nós olhamos para essas frases, nós entendemos um homem que ele está vivendo para o seu objetivo cristão. E é por isso que as suas palavras eram retas, e é por isso que ele vivenciava a verdade daquilo que ele acreditava. E talvez o que nos falte hoje seja acreditar um pouco mais, seja viver um pouco mais aquilo que a gente diz que acredita. É a gente falar de perdão e viver perdão. É nós conseguirmos realmente dizer que amamos Jesus e cantamos, né? Te amo, ó Deus, tá? Estamos com a mão para cima e cantando e adorando a Deus, mas não conseguimos expressar isso priorizando Deus. E então vivemos uma hipocrisia. A hipocrisia,
ela aparece muito no nosso cotidiano. Nós temos a receita para restaurar o casamento de tanta gente e não conseguimos colocar no nosso. Nós ensinamos os outros a perdoar, mas ainda mantemos muitas ofensas antigas de pessoas que nós ainda não perdoamos dentro do nosso coração. Ensinamos as pessoas a orar, mas nós mesmos às vezes não temos uma intimidade com Deus. E aí tem um verso que eu quero compartilhar com você, que está em 1 Coríntios capítulo 9, versículo 27, que é do próprio Paulo. E olha o que Paulo diz aqui: contudo eu esmurro o meu corpo e faço dele escravo. Obviamente que não precisa ser literal isso, né? Ficar dando tapa em você mesmo, mas o sentido do que ele quer dizer aqui: para que depois de eu ter pregado aos outros, eu mesmo não venha a ser desqualificado. O que ele está dizendo? Eu não quero me encaixar naquilo que Jesus disse que os fariseus eram, que falavam uma coisa, mas faziam outra. E agora eu esmurro o meu corpo, ou seja, eu luto contra a minha carne, eu luto contra os meus impulsos, eu luto contra a minha humanidade, que tende a fazer o que é errado, para que depois de eu ter pregado aos outros, ter ensinado certo, ter dito o que deveriam fazer, ter orientado, ter aconselhado, e depois de tudo isso, a pessoa não me vê fazendo errado, descumprindo aquilo que eu mesmo ensinei. E Paulo está tão preocupado com isso, a ponto de colocar de uma forma que nos choca: esmurro o meu corpo, eu luto, eu faço força. E por que a gente tem que fazer força? Porque não é uma coisa muito fácil. Já percebeu quantas vezes que você disse: mas em nome de Jesus o Senhor vai dar a vitória é nossa e tal, e durante a semana a luta não cessou como você achou que ela ia cessar, e você já está dizendo: meu Deus, eu não sei até quando, Senhor, eu vou desistir, para mim acabou. Por que nós temos essas oscilações? Porque às vezes nós não confiamos completamente no Senhor, e esses sintomas são bons para nós entendermos quem nós somos. Gente, e eu quero aqui abrir um parênteses para que você entenda uma coisa: esse que vos fala, algumas vezes passa por crises. Eu passo por crises também, crises de profetizar e de pregar a respeito de alguma coisa e de temer. Passo por isso também, e principalmente nós que somos pregadores, porque nós estamos ensinando constantemente a você ter fé, a dirigir os teus caminhos, mas o nível de tentação e de luta que vem sobre nós para que a gente mesmo recue é muito grande. Oro por muitas crianças que são curadas, e às vezes meus filhos, quando estão enfermos, não são. Abençoo a vida de pessoas com direções que lhes fazem prosperar, e às vezes passamos por lutas onde pensamos: Senhor, nós estamos precisando aí de um milagre, de alguma coisa, e parece que não acontece conosco, para nos levar de repente a pensar de que o que nós estamos pregando não é aquilo que nós estamos vivenciando. Mas é preciso que nós tenhamos essa inteligência de saber de que nós não podemos controlar o nosso futuro pela nossa fé. Nós podemos ter fé independente do futuro que está nos esperando. A questão toda do que está sendo pregado aqui sobre hipocrisia não é você estar vivendo um momento difícil, porque quem de nós pode evitar eles? Ninguém. Mas sim de eu ser coerente com a fé que eu digo ter, ser coerente de acreditar e de não mentir a respeito de quem eu sou, e ter momentos de você poder dizer assim: gente, hoje eu estou precisando de oração. E tem dias que nós estamos fazendo oração aqui, estou orando por você, mas eu estou aqui junto contigo. Eu só não desci aqui porque eu estou orando por algumas pessoas, mas tem palavras que me fazem descer, minha alma está ali, porque eu preciso ser coerente com aquilo que eu estou vivendo. Não posso mais viver de máscaras. E a saída para uma vida sem máscaras é nós entendermos que o Evangelho não é um palco onde a gente precisa mostrar uma coisa que nós de verdade não somos, porque Cristo não chamou atores, Ele chamou discípulos para Ele, pessoas que o sigam, não que representem ser alguma coisa. E eu já aprendi que o discípulo não é perfeito,
O discípulo é coerente, ele é honesto e ele é moldável também. Nós vamos nos moldando, a gente vai aprendendo e vamos percebendo de tempos em tempos que, opa, essa máscara não estava aqui, mas já estou usando ela. Já estou utilizando dessa máscara, mas preciso tirar. Porque Deus não quer a tua performance, Deus quer a tua realidade. O mundo quer performance, o mundo está esperando performance, eles querem que você mostre alguma coisa, mas Deus quer saber a tua realidade, quem de verdade você é. A gente pode vencer a hipocrisia, primeiramente com consciência, com arrependimento, mostrando muitas vezes a nossa própria vulnerabilidade, e isso vem de uma prática diária. Não é simplesmente, não, hoje eu vou ali na frente, vou fazer uma oração, entreguei minha máscara e acabou. Não, é todos os dias. Por quê? Porque facilmente nós voltamos a velhos costumes. E se nós tínhamos o costume de representar um personagem, isso automaticamente, instintivamente volta. Eu me lembro que alguns de nós, talvez algumas pessoas que estão aqui, assim como eu, nós fomos ensinados na igreja a ser hipócritas. Eu, quando era criança, nós estávamos num culto, que era o culto de oração, e aí passava, às vezes o pastor, passava alguns dos obreiros, e eles precisavam ouvir a gente orando, porque senão eles diziam que a gente estava dormindo no banco ou não estava fazendo nada. E aí a gente ficava, meu Deus, estava de joelho já há meia hora, e não sabia mais o que orar, era uma criança. Aí dava aquela olhada assim, ixi, o diácono está vindo. Meu Jesus amado, abençoa o diácono da igreja, abençoa fulano, abençoa ciclano, abençoa. Quando ele ia embora, meu Deus, não sei mais o que orar. Isso não era oração, era um castigo. Daí orava de joelho ainda. Era um castigo. E isso nada mais é do que uma escola de hipocrisia. Porque as pessoas dizem, eu quero ouvir você orar. E tem gente, meu Deus, que ora alto, tem gente que ora baixo, mas o importante é que ainda tem gente que ora, porque tem um monte de gente que não ora. E se você ora, que bom, porque a Ana estava só mexendo a boca e nem saía som, mas ela recebeu um filho, porque a sua oração era real. E quando ele perguntou para ela, ela contou a real para ele. Ela falou a verdade que estava no coração dela. E quando ela abre a verdade, ela foi interpelada de uma maneira ruim. O cara disse assim, tu está bêbado que é? E ela recebe aquilo como eu e você receberíamos. Mas o que ela devolve, porque tudo está na maneira que você devolve aquilo que o mundo joga em você. E às vezes ele joga com violência, mas a maneira como você devolve demonstra o cristianismo que está presente dentro do seu coração. Não coloque uma máscara de guerra. Arranca isso e permita que a nova criatura comece a responder, aleluia. Que a nova criatura responda no meio da tua família, que a nova criatura responda no grupo da igreja, que a nova criatura responda lá no grupo da família. Está chegando o Natal e você já está vendo que, meu Deus, isso aqui vai dar problema, e alguém colocou uma coisa lá e você pensou 1000 vezes como responder aquilo. E você conseguiu não fazer aquilo. Ou seja, Satanás assim com a máscara, bota essa máscara aqui, ó, da grosseria, da resposta rápida. Não, porque você não deixou isso acontecer. E você chegou a pegar a máscara na mão, mas devolveu. Ela disse, não, eu não vou mais ser assim. Glória a Deus pela tua vida. É isso mesmo. É isso mesmo. E aqui, finalizando já, alguns propósitos que nós podemos colocar para agora, para hoje. Nós podemos tomar uma atitude que a gente protela há anos, porque muitas das coisas que são práticas, nós sabemos que são erradas, mas a gente continua. Isso se aplica a quase tudo na vida. Arrependimento, ele nunca é emoção, ele é decisão.
Se a gente está fazendo uma coisa de errado, não adianta pensar assim, um dia eu sei que uma mensagem vai me tocar e eu vou sentir de Deus. Não, é decisão. É saber assim, não, essa mensagem é aquilo mesmo, não estou sentindo vontade, mas eu vou fazer. É como perdoar, né? Eu sei que eu tenho que perdoar. Eu não vou levantar de manhã, acordar e sentir, que vontade de perdoar hoje. Não acontece isso. É uma decisão. E você vai, e até o momento de você abrir a boca e falar de perdão, você pensa, acho que eu não vou fazer. E aí você faz, e tomou aquela decisão, e foi a melhor decisão que você podia tomar, porque ela te liberta. Aleluia! Esse é um ponto de virada comportamental. É quando você toma uma decisão, não, hoje muda. Hoje estou tomando uma decisão que vai impactar na minha história. É você conseguir dizer quantas pessoas importam. Porque às vezes, depois de sofrer algumas coisas na vida, nós usamos algumas máscaras e elas atravessam até o nosso casamento. Ficamos com medo de dizer para a pessoa o quanto nós amamos ela, quanto ela é importante para nós. Porque talvez um dia você abriu tanto seu coração e a pessoa foi embora, te machucou, te usou, fez mal a você. E hoje você não consegue. E você vive um personagem que aceita tudo, que fala que está tudo bem, quando na verdade está tudo mal. E sabe o que vai acontecer? Um dia esse mal cresce tanto que você não consegue mais suportar, e você vai dar fim a um casamento que poderia ser consertado, você falando a verdade, abrindo seu coração. Então faça isso, abra seu coração, fale a verdade que você carrega. Tem jeitos e jeitos de falar a verdade, né? Você pode falar a verdade entregando a verdade, você pode fazer jogando a verdade. Os resultados são diferentes para a mesma verdade. Escolha a maneira correta de entregar uma verdade. Pedir perdão, liberar perdão, faz com que muitas máscaras saiam do nosso repertório. Perdão não altera passado, mas perdão destrava futuro. Isso com certeza. Ele não tem poder de alterar o que passou, mas ele resolve muito o teu dia e resolve o teu futuro. É um realinhamento da alma. E pratique tudo aquilo que você sabe que é certo. Porque se você ouve, mas não coloca em prática, a tua casa está sobre areia. Mas se você ouve e coloca em prática, a sua casa, ela está sobre a rocha. Bendito seja o nome do Senhor, aleluia. Se você quiser colocar-se de pé comigo. Eu tenho aprendido que a hipocrisia, ela não está apenas na mentira, mas ela